Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao assunto de termoquímica e vamos ver reações exotérmicas e endotérmicas. Reações exotérmicas. O prefixo exo significa para fora. Assim, podemos definir reações exotérmicas, que são aquelas que liberam energia na forma de calor. Então, a gente tem aqui um esquema geral de uma reação exotérmica que pode ser escrito da seguinte maneira: reagentes A e B reagem entre si e formam os produtos C e D, certo? E nessa formação de produtos há a liberação de calor, certo? Então, no somatório total, o que é que a gente tem? A entalpia dos reagentes, HR, vai ser igual à entalpia dos produtos mais o calor liberado. Então, o que é que a gente vai ter aqui? HR vai ser igual a HP mais calor, certo? Assim, a gente percebe o quê? Que a entalpia dos reagentes, ela vai ser maior do que a entalpia dos produtos, né? Porque perdeu calor, né? Foi liberado calor, certo? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Sendo ΔH, a variação da entalpia, igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, o que é que a gente tem aqui? Se a entalpia do produto ela vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, porque houve perda de calor, esse ΔH vai ser menor que zero. Então, se a gente tem um ΔH menor que zero, estamos tratando de reações exotérmicas. Certo? Então, se no nosso cálculo H do produto menos o H do reagente D menor que zero, D negativo, trata-se de uma reação exotérmica onde teve o quê? Liberação de calor. Tá bom? É mais comum representar uma equação química de reação exotérmica apenas fornecendo seu valor de ΔH. A gente tem A mais B formando C mais D mais o ΔH. Então, se a gente vê que esse ΔH aqui é negativo, é porque a reação ela é exotérmica, ela liberou calor. Tá? Se a gente colocar essa reação num gráfico, o que é que a gente tem? A entalpia dos reagentes, né? Reagentes. Tá aqui, que é A mais B, tá? O que acontece? A entalpia do produto, C mais D, essa daqui. Produtos. O que é que a gente tem? O ΔH, o H do reagente é maior do que o H do produto, né? Veja que a gente vai subindo aqui e vai crescendo o H, a entalpia. Então, tem essa queda, né? Então, esse valor dessa diferença é igual a esse ΔH, é menor que zero, visto que ΔH vai ser quem? H do produto menos o H do reagente. Se o H do produto ele é menor, então esse ΔH vai ter que dar negativo. Concordam comigo? Vai ter que dar negativo. Então, o que fazer aqui? Tá bom? Então, resumindo, reação exotérmica é aquela reação em que ocorre com a liberação de calor, certo? E em termos de entalpia, esse calor é medido na forma de entalpia, tá? Essa entalpia, esse ΔH vai ser menor do que zero, porque o H do produto vai ser menor do que o do reagente, visto que houve perda, perdeu, certo? Então, se perdeu, esse saldo é negativo, tá? Houve liberação de calor, esse saldo é negativo, belezinha? Vamos agora passar para reações endotérmicas. O prefixo endo significa para dentro, né? Logo, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem a energia na forma de calor, né? Então, aqui a gente tem um esquema geral, reagente A mais B, reagente genérico, tá? Qualquer um. Mais o calor vai dar o produto C mais D. Então, os produtos estão aqui na vantagem, eles estão com mais calor do que os reagentes, né? Então, tinha um reagente, esse reagente absorveu, né? Tá no lucro, absorveu calor e esse produto ele tá com uma energia maior, né? Absorveu calor, tá com energia maior, tá bom? Então, o que é que acontece? Na reação endotérmica, o ΔH continua sendo H do produto menos o H do reagente. Só que se as substâncias, ao reagir, elas absorvem o calor para reagir,
Então, o H do produto vai ser maior do que o H de reagente. Logo, esse ΔH vai ser positivo. O saldo aqui está positivo. Absorveu calor, o saldo está positivo. Certo? Então, aqui, se o ΔH for maior que zero, trata-se de uma reação endotérmica. É só lembrar, endo, venha, entre, endo, chega, alô, venha pra cá, certo? Então, absorveu calor, o calor entrou, venha pra cá, meu filho, chegue cá, calor. Esse ΔH vai ser positivo, né? Então, no lucro tá entrando, chega, tá entrando. Bom? Mais comum representar essa reação química por esse valor ΔH, é A mais B dando C mais D, e esse ΔH positivo. Se a gente for representar isso aqui graficamente, o que é que a gente vai ter? A entalpia, certo? Aqui os deltas H, tá certo? Aqui, deixa eu ver a diferençazinha para esse outro. Vamos lá. Aqui é o ΔH dos reagentes, certo? Reagentes. Aqui os produtos. O que é que a gente vê? O produto tem mais, a entalpia do produto está maior do que o reagente, certo? Então, H do produto menos o H do reagente vai ser maior que zero, porque o produto ele está com a entalpia maior. Certinho? Então, ΔH positivo, reação endotérmica. Belezinha? Entalpia padrão de combustão. A queima de substâncias, né, ou a combustão de substâncias que contém apenas o carbono e hidrogênio, né, formam apenas gás carbônico e água, né? Então, se eu tenho uma substância que ela é formada apenas de carbono e hidrogênio, certo? Então, por exemplo, aqui é o que? O metano. Essa substância vai entrar em combustão. Como é que é o processo de combustão? Vamos primeiro entender o que é a combustão. A combustão, eu vou ter o combustível aqui, nesse caso o metano. Ele vai agir com o oxigênio, certo? Vai agir com o oxigênio. Aí, aqui ficou uma coisinha feia. Deixa eu apagar aqui. O metano vai reagir com o oxigênio e vai acontecer o que? A formação de dióxido de carbono e a formação de água. Tá bom? Então, toda combustão, certo? Aqui a gente tem um etanol, certo? O álcool. Ele vai entrar em combustão, vai consumir oxigênio e vai liberar dióxido de carbono e água, certo? O que acontece? Se faltar oxigênio, a combustão ela é interrompida, porque para acontecer essa combustão, ela precisa de oxigênio. Por isso que vocês veem filme, né? Por exemplo, tá pegando fogo, incêndio, aí você vê o personagem lá, o herói, pega um lençol, pega uma coberta e joga por cima do fogo. E quando ele pega aquela coberta, joga por cima do fogo, o que acontece? O fogo apaga. Isso vai acontecer porque faltou oxigênio. Então, quando falta oxigênio, o fogo diminui. É por isso que a gente faz, ó, deixa eu fazer aqui um desenhozinho bonitinho. Por exemplo, faz de conta que isso aqui é uma vela. Aqui a parafina, eu vou colocar a chamazinha de laranja, né? Vamos aqui a vela. Vamos usar a imaginação que dá certo. Vou colocar aqui. Tá pegando fogo, né? Tá a velazinha aqui. O que acontece? Se eu chegar com essa vela aqui que tá acesa e colocar um copo, coloquei um copo aqui dentro, né? Aí aqui tá em cima da mesa. Essa vela, esse fogozinho, em pouco tempo ele vai apagar.
Por que que ele vai apagar? Vamos pensar aqui. No ar, eu tenho o oxigênio. O oxigênio é o que a gente precisa para sobreviver. Então, nesse ar aqui, a gente tem bastante oxigênio, certo? Então, tá aqui o oxigênio. Essa vela, esse fogo aqui para queimar, ele tá consumindo oxigênio, não oxigênio aqui na combustão. O que acontece? Depois de um tempinho, esse oxigênio aqui, ele desaparece, porque foi todo consumido. Então, esse oxigênio, depois de um certo tempo, ele é transformado em quê? Transformado, deixa eu ver se tem cor. Não tem aqui marrom, queria marrom, mas enfim, tá vermelho. Ele é transformado em CO2, certo? Então, a gente passa a ter o quê? Bastante CO2 aqui dentro. Então, se acabou o oxigênio, a velinha apaga. Não tem como continuar a combustão. Tá bom? Então, essa é a fórmula da combustão completa, certo? Deixa eu apagar aqui. Essa é a fórmula da combustão completa. O combustível, que na primeira fórmula é o metano e na segunda fórmula é o etanol, mais o oxigênio, resultando em dióxido de carbono mais água. Isso é o que a gente chama de queima completa. Mas existe também a queima incompleta, que ela vai formar, pode formar o monóxido de carbono, que é a famosa fuligem, certo? Quando a gente vê aquela fumaça preta saindo dos motores do carro, né? Saindo do cano de escape, e aqueles ônibus bem antigão saem naquela fumaça preta. Então, aquele ali é o monóxido de carbono, esse CO, certo? E dependendo da substância, dependendo da reação, pode liberar também só o carbono, sólido, certo? Então, quando a gente vê aqueles ônibus, aqueles motores dos carros antigos, óleo diesel, que sai aquela fumaça preta horrorosa, é porque o motor tá velho, então a combustão lá dentro do combustível, ela não tá sendo feita de maneira correta, né? Já tá velho o equipamento. É por isso que libera o CO, o monóxido, certo? Porque a combustão bonita, bacaninha é essa daqui, que libera CO2, tá bom? E o que acontece? Toda combustão, eu digo toda, ela é exotérmica, certo? Veja o sinalzinho aqui. A queima do metano, ela libera 890,4 kJ por mol de metano. E a queima do álcool etílico vai liberar 1.366,1 kJ por quilomol. Então, levem isso aqui para vida. Toda combustão é exotérmica, tá bom? Todas liberam calor. Assim sendo, temos o ΔH de combustão de algumas substâncias, tá? Temos o ΔH de hidrogênio, do monóxido, do etileno, etano, parágrafo, um monte de substâncias que estão aqui nessa tabelinhazinha, bom? Lista de exercício. Então, vou dar aqui umas dicas para vocês responderem essa lista de exercício, tá? Primeira questão. Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar que. Então, vocês vão marcar a resposta correta, né? Primeira questão. A queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico? Tá queimando. A queima é o quê? Combustão. O que foi que eu falei aqui de combustão? Toda combustão, toda queima, ela é exotérmica. Então, logo de cara, se fala que a queima ela é endotérmica, a gente sabe que tá errado. A gente já eliminou a letra A. A letra B. A vaporização da água
de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. Então, você vai dizer o quê? Você vai pensar. Para vaporizar é o quê? Transformar de líquido para vapor. Você precisou fornecer o quê? Calor. Forneceu calor aqui para acontecer essa mudança. Se forneceu calor, né, nesse caso aqui a luz solar, o processo é endotérmico ou exotérmico, né? Vamos pensar. A letra C, a combustão do álcool, né? Então veja aqui, ó. Combustão do álcool em motores de automóveis implica um processo endotérmico. Combustão é endotérmico ou exotérmico, minha gente? Deixa aqui para vocês pensarem. A formação de um iceberg a partir d'água do mar exemplifica um processo endotérmico. Então, aqui é o oposto da letra B, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter gotículas e vai transformar o quê? No iceberg, no gelo. Para esse processo ocorreu a absorção de calor. Eu forneci calor ou eu retirei calor? Né? Vamos pensar. Letra E. O valor ΔH de transformação depende exclusivamente do estado físico dos reagentes. Exclusivamente aqui que tá estranho, né? O que é que vocês acham? Questão 2. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação da pressão externa, né? Então, o sistema aqui ocorre a pressão constante. Pode-se afirmar que a gente tem o que? Vapor d'água. De vapor d'água a gente passa para água líquida, né? Então, processo de quê? Esse processo 1 é o processo de liquefação, certo? E aqui esse processo 3/4 de água líquida para esse gelo é o processo de solidificação, correto? Então, do vapor d'água para a água líquida, o que é que vai ser mais quente? O vapor ou a água líquida? O vapor é mais quente. Aqui eu estou passando por um processo de resfriamento. Então, eu estou o quê? Tirando ou colocando calor. De gelo para água líquida, aqui a gente tem. O 4 é uma fusão. De água líquida para o vapor. Então, é um processo de vaporização. Para o gelo derreter, a gente precisa aquecer. A gente precisa fornecer calor. Vamos para essa daqui, a 2. A água líquida vai para o vapor. Então, eu vou ferver a água, né? Vou ferver a água. Eu boto no fogo, correto? Se eu vou ferver a água, eu vou colocar no fogo, né? Eu tenho aqui minha panelazinha. Coloco aqui no fogo. Então, eu tenho a água aqui que ela vai evaporar, né? Eu estou fornecendo calor nessa mudança 2. Então, processo exoendo. Se eu estou fornecendo calor, o vapor vai ter mais energia do que a água, né? Então, vamos pensar. Questão 3. Né? Questão 3. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo a sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial, doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com a liberação e a absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como endotérmico e exotérmico. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui, a gente tem esse gráfico aqui, certo? Esse gráfico parecido está lá em cima, certo? Já foi falado sobre ele. O que é que a gente tem aqui? A entalpia. A entalpia do reagente A e a entalpia do produto B. Então, aqui a gente tem reagente e a gente aqui tem produto, certo? Então, você vai ver H do produto menos o H do reagente. O que é que vocês acham? A entalpia do produto está aqui embaixo. A entalpia do reagente está lá em cima. Quem é maior, quem é menor? Isso aqui é igual ao ΔH. Então, vamos pensar e dizer qual é a alternativa correta aqui. Questão 4. No processo exotérmico, o calor é cedido para o meio ambiente. Então, há perda de calor. Enquanto que no processo endotérmico, o calor é absorvido do ambiente, ou seja, o calor, a substância absorve o calor.
Quando um atleta sofre uma contusão, é necessário resfriar imediatamente o local com emprego de éter. Quando o gelo é exposto à temperatura ambiente, liquefaz-se. A evaporação do éter e a fusão do gelo são, respectivamente, processos de... Então, você tem a evaporação. A evaporação, para evaporar, você precisa fornecer ou retirar calor. Se você precisa fornecer calor, é um processo endo. Se você precisa retirar calor, é um processo isso. E aqui a fusão. Fusão também é o que? Derreter o gelo. Certo? Então, vamos pensar. Questão 5. Considere os processos a seguir. Queima do carvão, fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius e combustão da madeira. Então, ó, queima do carvão, a gente sabe o que é o quê? O processo de combustão. Combustão da madeira também, o que eu falei do processo de combustão. Todo processo de combustão, ele é o quê? Parará, pererei. Então, aqui, fusão do gelo. Se soube responder a questão 4, sabe responder a questão 5 da fusão do gelo. Então, bons estudos, pessoal.